Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada para Ele. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entra aí com muita alegria no coração para receber a palavra. E deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID do Senhor, juntos somos mais fortes, unidos, em oração, em jejum, em louvor, em palavra. Então, assim, isso agrada o coração de Deus, em comunhão com Deus, juntinhos, na mesma fé. E o Senhor vai operar proezas e maravilhas quando Ele encontrar fé no meu e no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada para Ele por essa oportunidade. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. A serva já está preparada aqui para trazer a palavra, em nome do Senhor Jesus, espiritualmente, porque quem vai colocar as palavras na minha boca é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Ele vai direcionar a minha vida aqui agora, porque eu já convidei o Pai, Filho e Espírito Santo para estar aqui comigo, para me direcionar e colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos começar assim com muita alegria. Não tire o seu foco da palavra. A palavra é muito importante para nós assistir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra? Uma palavra que edifica os nossos corações. Preste atenção que Jesus vai falar conosco. Em nome de Jesus, o Senhor vai falar conosco através desta palavra. Glória a Deus. Se meus irmãos prestar atenção, não tirar o foco aí da palavra do Senhor, o Senhor vai fazer proezas maravilha através desta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje nós vamos para Mateus capítulo 28, versículo 20. E o refrão da palavra fala assim: a constante presença de Cristo. Olha aí, a constante presença de Cristo. Meus irmãos, é muito importante isso aqui. A constante presença de Cristo. Para nós conseguir esta constante presença de Cristo, vamos ver o que nós temos que fazer, o que, é que o Senhor trouxe para conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Então nós vamos para Mateus, capítulo 28, versículo 20. Capítulo 20 vai falar assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Olha aí. Aprendemos a guardar. Olha aqui, a serva vai ler mais uma vez. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Forte, já começou forte, vamos prestar atenção? Não deixe ninguém tirar seu foco, não assista a palavra pela metade, todinha, assista a palavra todinha, sente e assista a palavra todinha. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos aí para nós entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Nos vamos aprender por meio deste sobre a constante presença de Cristo em nossas vidas. Esta presença que o Senhor Jesus fez em Mateus capítulo 28, versículo 20, é sem dúvida uma das mais importantes legados que ele deixou para a sua igreja. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não há um só dia que ele esteja ausente. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele prometeu estar conosco.
mas nós precisamos ouvir a palavra, obedecer a palavra. Amém? Vamos continuar para nós entender? A constante presença do Senhor em nossas vidas é a garantia de que Ele nunca nos abandonará. Olha aí, a constante presença de Jesus na nossa vida é a garantia que Ele nunca vai nos abandonará. Nós não podemos sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 28, versículo 15, o Senhor disse a Jacó: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluia, glória a Deus. Tem que ter obediência, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Temos que ter obediência, meus irmãos. Aleluia. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, o Senhor encorajou o seu povo por meio de Moisés, dizendo: Esforçai-vos, animai-vos, não temas, nem vós espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Olha que forte, né, meus irmãos? Vamos prosseguir para nós entender. É forte essa palavra. Tome posse. Eu já tomei posse em nome do Senhor Jesus. Que quando eu começo a falar assim, o Senhor já pega para mim. Deus está falando comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, a palavra de Deus afirma: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será comigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Glória a Deus, não tema e não te espante das coisas que vão vir por aí. Mas Ele está conosco. Ele está nos alertando e nos encorajando. Glória a Deus, não estamos sozinhos. Tem um Deus vigilante e que Ele vê de dia e de noite. Ele não dorme, Ele não torqueja, Ele está conosco. Você tem essa garantia de quando você está com Jesus, entregar sua vida para Jesus, confessar Ele como seu único suficiente Salvador, não sair da presença dEle e obedecer, não tem como dar errado. E tudo que isso aqui que está falando vai dar certinho em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse a Josué: Não te mandei eu esforçar-te e tem bom ânimo? Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não se espante, não se apavore, o Senhor Jesus é quem vai contigo. Glória a Deus, o Senhor não te falou isso? Ele está falando aqui. Aleluia. Vamos continuar para nós entender. A constante presença de Cristo em nossas vidas nos garante proteção e segurança. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 9, o Senhor disse a Davi: E foi contigo, e fui contigo, por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aleluia, olha aí, o Senhor ainda dá um grande nome. Eita glória, esse é o nosso Deus, o nosso Salvador, né, meus irmãos? É o nosso pastor, Ele que nos levanta, nos ensina, nos exorta. Vamos confiar nele? Sem Ele nós somos palha seca, não somos nada, mas com Jesus nós somos mais fortes, vencedores, e o Senhor nos valoriza, o Senhor nos valoriza. Só Ele valoriza o seu servo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 18, versículo 9 e versículo 10, o Senhor Jesus confirmou
a sua promessa na vida de Paulo, dizendo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muitos povos nesta cidade. Olha aí a garantia que Deus deu para Paulo. É forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor, amém? Vamos continuar para nós entender. Atos capítulo 27, versículo 24, o Senhor Jesus mais uma vez garantiu a sua presença e proteção a Paulo em meio à tempestade, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Olha aí, Deus deu na mão dele todos que navegavam com ele. Todos foram salvos. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Olha aí, esse poderio de Jesus, quando ele garante, ele faz em nome de Jesus. Não precisa temer. Vamos continuar. Marcos capítulo 16, versículo 20. A Bíblia afirma que os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O Senhor confirma a sua constante presença com os seus discípulos por meio de sinais. Glória a Deus, aleluia! O Senhor, ele confirma. A palavra de Deus fala que a gente tem que ficar desperto, porque às vezes o Senhor fala e nós estamos despercebidos, nós não entendemos. Então nós temos que estar em total vigilância, em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor falar, nós entender na palavra, na oração, no louvor, e manda os seus profetas, se é surreal, se é do Espírito Santo mesmo, a palavra de Deus está sendo certa, verdadeira ou não. Nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento, tem que pedir para o Senhor, para nós não ser enganados na terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Somente a constante presença de Cristo em nossas vidas e que pode oferecer a segurança no caminho. Sabendo desta grande verdade, Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Sem a presença de Jesus, nada podemos fazer. João capítulo 15, versículo 5. Porém, em Êxodo capítulo 33, versículo 14, o Senhor já havia assegurado a sua presença com Moisés, dizendo: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Até aqui, glória a Deus, aleluia. Olha aí, nós não podemos sair da presença do Senhor, meus irmãos. Nós não podemos sair. Nós somos folha seca. Nós morremos espiritualmente. A garantia que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, que nós vamos viver o novo de Deus que ele tem para conosco, é obediência, fé e comunhão constante. Meus irmãos, se você fizer isso, a palavra de Deus fala: já me pedisse alguma coisa em meu nome, pede os que quiseres, eu te dou. Quando você fizer assim, não é você pedir e ficar de qualquer jeito, não, desordenado. Não, nós temos que pedir, tendo a certeza que nós estamos na obediência que ele está falando aqui, em comunhão com ele, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos entenderam muito bem, porque foi bem explicadinho, né, meus irmãos? Se tem alguém que não conseguiu entender, então ouça a palavra mais uma vez e peça inteligência e sabedoria para o Espírito Santo que ele vai dar. Aleluia! Eu estou aqui em obediência, entregando a palavra. E quem vai fazer a obra é o Senhor no teu coração, se você crer, receber e tomar posse em nome do Senhor Jesus.
em cima desta palavra, eu faço um convite para que todos aqueles que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você quer confessar? Você ouviu a palavra? Aí você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. E escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. E o Senhor vai cuidar de você e da sua família, porque a palavra dele fala que quando você confessa, ele cuida de você e da sua casa. Em nome de Jesus, amém? Ele, para começar, já vai tirar esse fardo pesado e te dar o dele que é leve. E você vai sentir já um refrigério na alma. Presta atenção, vigia. Amém? Fale da palavra do Senhor para os seus familiares. Envie essa palavra a outras pessoas que você vê que precisa ouvir esta palavra. A palavra é vida, ela cura, ela sara, ela edifica, ela exorta. A palavra, ela traz-nos sabedoria para nós prosseguir sem errar, sabendo que estamos fazendo certo e que o Senhor está conosco. Amém? E para você que saiu também da presença do Senhor, é para você voltar. Ele faz o convite. Volta, filho, volta, filha. Olha aí as coisas que estão acontecendo na face da terra. Se nós não tivermos nos braços de Jesus, em comunhão com Ele, na obediência com Jesus, nós vamos perecer nessa terra. Vamos perecer nessa terra, porque as coisas estão ficando difíceis. Até Deus colocar tudo os pingos no i, meus irmãos, você até colocar os pingos no i, meus irmãos, vai ficar difícil. Vai demorar, porque para salvar o Brasil, não tem como salvar, não tem como ter salvação, cura e libertação sem dor de parto. E o Senhor está trazendo a palavra para nós se arrepender, para nós ter comunhão com Ele, se achegar a Ele, orar pelo Brasil, orar pela sua casa e pela sua família. Amém? Esse é o recado de Deus. Vamos ficar em comunhão. Se nós orávamos 3 vezes no dia, ore 4. Se nós não estávamos frequentando a igreja, começa a frequentar a igreja com a sua família. Colocar a sua família para ler a palavra do Senhor. E vamos ficar assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Não esqueça de deixar o seu like. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém?